E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui, pessoal, para esclarecer uma dúvida de um inscrito aqui do canal, e ele vai começar uma faculdade de engenharia, né? E ele quer saber quais as dificuldades que ele vai enfrentar em cálculo. Então, o que eu posso dizer é que eu nunca fiz uma faculdade de engenharia, mas o que eu posso dizer que você vai enfrentar em cálculo não é nada de outro mundo, certo? Então, o que você tem que entender? Né, você, e acredito que é uma dúvida de muita gente também que está entrando hoje no curso superior, principalmente na área de exatas, o foco ali é exatas, né? Quem está fazendo engenharia, no caso, alguma faculdade específica. Então, o foco, muita gente tem medo dessa matéria cálculo. Então, pessoal, antes de tentar aprender qualquer matéria, pesquise, corra atrás, vai ver do que aquilo trata, certo? Não só ficar preocupado em entender como faz conta, porque fazer conta, pessoal, calculadora faz. E principalmente uma faculdade de engenharia, onde você tem que aprender os conceitos básicos, porque a maioria das contas ali vocês vão fazer no software. Então, o que você tem que entender é o conceito para você poder aplicar, colocar no software. É a mesma coisa de eu ter uma calculadora e não saber inserir a minha ideia ali dentro. Então, vai dar um resultado aleatório e eu não vou saber se está certo ou se está errado. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é o conceito do que eu estou aplicando para quando tiver um resultado que não dê nada a ver com o que eu estou esperando, eu saber, né, se está certo ou se está errado. Primeira coisa, não existe nada difícil, pessoal, não existe nada complexo, certo? O que vai dizer se uma coisa é difícil ou é fácil é o quão você está preparado. Se você chegar para uma criança de 5 anos e passar uma conta de vezes, falar para ela 2 vezes 3, ela vai achar um absurdo, aquilo é surreal para ela. E 2 vezes 3 é a coisa mais simples. Então, não é que a conta é complexa, é porque aquela criança não está preparada, ela não tem o conhecimento suficiente para poder fazer aquela conta. E a mesma coisa é a matemática, a física, a química. A matemática é um degrau. Então, muita gente que entra na faculdade se preocupa em aprender conceitos complicados e fica preocupada ali em tentar aprender cálculo 1, limites, derivadas, integrais, e esquece que toda a base do cálculo, ele é a matemática básica. Então, se você não souber a matemática básica, quando eu falo básica, é básica mesmo. Hoje, para vocês terem uma ideia, de 10 alunos que saem da escola, 7 ou 8 não sabem a tabuada. É um absurdo. Então, a pessoa fica 10 anos dentro de uma sala de aula e quando sai, não sabe a tabuada. Então, quando chega no curso superior, que ali o ritmo é corrido, quando você não tem muito tempo de assimilar muitas matérias e já vem o próximo assunto, então é muito corrido, então você não tem tempo de assimilar. Então, você vai perder tempo em tentar aprender a base que já era para você ter aprendido lá atrás e pior, nem tabuada, muitas vezes as pessoas não sabem. Então, cálculo, pessoal. Cálculo, a gente tem que entender o seguinte, o cálculo é uma matéria que estuda as funções, certo? O comportamento das funções, simples assim, certo? Quando você está lá na 6ª série, na 7ª, na 8ª, você aprende lá a função, você aprende que função relaciona 2 valores, certo? Um valor você coloca lá no x, faz a conta e o outro valor que der é o y, ou seja, o seu eixo f de x. E aquela relação, pessoal, você vai fazendo aquela relação, colocando números nas suas expressões, achando valores para y e colocando no gráfico. Daquela relação vai sair o quê? Uma reta. Então, a reta, ela é várias relações de várias combinações ali no gráfico. Você vai pondo ali números, ele vai fazendo conta e vai marcando ponto. Então, a reta é simplesmente várias contas que você vai fazendo e vai surgir aquela reta. Então, aquela reta, ela não surge por acaso. E o cálculo, ele estuda o comportamento dessas funções. E essas funções a gente tem que entender, pessoal, que elas estudam coisas práticas do nosso dia a dia. Crescimento, desenvolvimento, um crescimento de uma população. Então, o gráfico, as funções, ela estuda o comportamento dessas situações cotidianas do nosso dia a dia. Então, não é coisa do outro mundo, vai falar que é uma coisa abstrata. Não, você vai pegar uma situação real e através dessa função você vai entender o comportamento, por exemplo, o crescimento de uma população, se a população está crescendo, se está decrescendo, e isso a gente vai ver em cálculo. Então, cálculo nada mais é que o comportamento das funções.
certo? E especificamente, né, pelo que eu sei, né, pelo menos é o que comentam, o pessoal começa aprendendo por limites. Então, o que é limite? Como o próprio nome está dizendo, hoje eu vou falar só de limite, para o vídeo não se estender muito. Então, como o próprio nome está dizendo, o limite é quando você chega em um certo ponto. Por exemplo, aqui eu tenho o número 8, certo? Aqui no meu dedo é o número 8. Então, aqui é o meu limite para o número 8. Eu não estou no 8, certo? Mas aqui é o meu limite. Eu estou quase encostando no número 8, mas eu não encostei, certo? Pela direita e pela esquerda também estou quase encostando no número 8, então não encostei. Então aqui é o meu limite. Então eu posso estar no número 7,9999999, mas não encostei no 8, como eu posso estar no 8,000 alguma coisa e não encostar no 8. Então o limite, ele estuda a proximidade, o que acontece quando eu estou tendendo ao número, quando eu estou me aproximando de um número. Porque quando a gente vai fazer uma conta lá, isso quem estudou a sexta série vai saber muito bem, sexta, sétima série, a gente está fazendo uma conta ali, uma função, coloca um número e a gente consegue fazer a conta. E coloca o valor no Y e faz o pontinho para desenhar o gráfico, correto? Só que em determinado momento, pessoal, vai acontecer situações que a gente vai colocar o número e a gente não vai conseguir fazer a conta com aquele número. No caso dos limites indeterminados, que é um limite 0 sobre 0, que é um limite indeterminado. Então, a gente vai colocar ali um número específico. Por exemplo, eu coloquei o número 8 e vou tentar fazer a conta, não vai dar para fazer a conta, porque vai dar uma indeterminação 0 sobre 0. Mas se eu colocar um número que esteja bem próximo do 8, por exemplo, 7,999, ou seja, quantas casas mais próximas eu quiser, eu vou conseguir fazer a conta, porque já não vai dar 0. E se eu vier também desse lado e colocar 8,00000, substituir nessa conta, também vou conseguir. Eu só não posso colocar o 8, porque o 8 ele não dá. Então o limite, ele estuda as aproximações. Quando eu estou aproximando, quando eu estou tendendo, quando eu estou chegando próximo, mas não pode ser aquele número, porque quando eu coloco aquele número, a conta buga, eu não consigo fazer a conta. Então, é uma introdução básica que eu acho que mais importante, pessoal, que você abaixar a cabeça, resolver um monte de conta e sair da faculdade e não saber o que resolveu. Então, mais importante é entender o conceito, certo? Porque quando você estiver ali na sua profissão, no seu dia a dia, as contas vão ficar lá no passado, só que o conceito vai ficar aqui. Então, as contas é importante para a sua faculdade, para você resolver, para você tirar boas notas, mas o que importa para a sua vida profissional é o que você conseguiu absorver daquilo tudo. Então, o conceito é mais importante do que simplesmente abaixar a cabeça e sair fazendo um monte de conta que nem doido. Beleza, pessoal? É isso aí, até uma próxima. Então, no próximo vídeo eu vou falar de derivadas e no próximo vídeo eu vou falar de integrais. Tudo isso relacionado ao cálculo, ao comportamento das funções aí, beleza?